E a gente já está ao vivo, direto da Manaus Moderna, ponto de partida, em mais uma entrevista da série especial com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Nosso convidado de hoje já está aqui, dando uma inspecionada na nossa Kombi. É Alberto Neto do PL, seja bem-vindo, tudo bem? Como é que tá? Maravilha recebê-lo aqui com a gente para falar sobre a cidade de Manaus, problemas e soluções para a nossa cidade. Está pronto? Tô pronto, eu andava numa viatura, né? Agora eu vou andar na Kombi. Vai andar na viatura do Alusão agora. A viatura do Alusão, gostei. Vamos entrar, deixa eu abrir a porta aqui para o senhor, como de praxe. Você é um gentleman. Em sinal de educação também e de recepção ao senhor. Vamos embora. Em nome de toda a equipe do Alô Cidade. E a partir de agora, minha cidade querida, é com a gente. Bora, Américo Viana, vamos dar uma batalhada. Vamos rodar essa cidade, falar de propostas. Sabrina, aquilo que realmente interessa a cidade de Manaus. Convidado de hoje para nossa série de entrevistas, Alberto Neto do PL. Capitão Alberto Neto, né? Isso, capitão. Foi assim que eu fiquei conhecido na cidade, assim que ficou conhecido na cidade de Manaus. Vou pedir sua gentileza só de atentar para essa câmera aqui. Estamos nós dois. Sim. Se quiser se dirigir para o nosso telespectador, pode falar diretamente para ela. Estamos aqui ao vivo? Atrás, estamos ao vivo ao já. Vivo. Aqui atrás nós vamos ter uma outra câmera, uma câmera acompanhando a nossa Kombi. De câmera a gente não tem nenhum problema. Então, de câmera. Vamos fazer aqui um roteiro pela cidade de Manaus. Se o senhor quiser parar em algum lugar, pode acionar. Se quiser estabelecer uma rota específica, a gente segue aquilo que o senhor sempre começa disser. pelo centro? Sempre começando da Manaus Moderna, e a nossa ideia é encerrar lá no aterro controlado, lá no início da M10. Vamos tentar chegar lá, porque o trânsito de Manaus não está nada fácil. Não está não. Cronômetro na tela a partir de agora. 10 horas e 28 minutos, temos 1h30 de entrevistas. Capitão Alberto Neto, me diga por que o senhor quer ser prefeito de Manaus. Amaral, eu estou no segundo mandato de deputado federal. Eu cheguei a deputado federal pelo trabalho que nós realizamos na segurança pública, né? Prender os bandidos mais perigosos dessa cidade. Então a gente passou, a gente conseguiu fazer um trabalho de excelência. E ganhei essa missão de entrar na política, de combater o crime, agora de uma maneira diferente, melhorar a nossa legislação. E só ano passado, com esse ano, nós aprovamos 6 leis. 6 leis. Prorrogação da lei de informática, da área de livre comércio, lei de segurança pública em defesa das mulheres, que Manaus tem aumentado os índices de violência doméstica. Nós priorizamos as mulheres para entrar no mercado de trabalho, reservamos 10% das vagas do Cine. Conseguimos agora prorrogar o incentivo do PADIS. PADIS é a indústria dos semicondutores. Só aqui em Manaus são mais de 2.500 empregos. Agora, com essa prorrogação, uma lei de minha autoria, o PL 13, vai ser sancionada essa semana, nós vamos trazer milhares de indústrias aqui para a Zona Franca de Manaus. Isso é emprego na veia. Consigo mostrar a competência na Câmara Federal. Agora eu quero mostrar minha competência liderando a cidade de Manaus. Manaus é a 5ª cidade mais rica do Brasil. E é a 3ª cidade com a pior qualidade de vida. E é interessante começar aqui pelo centro, porque nós temos um projeto ousado de revitalização do centro da cidade. Você que é comerciante sabe do que eu estou falando. Você que anda pelo centro de Manaus, e Manaus gosta muito do centro. Eu sei que a gente não está mais com aquela zona franca de importação, como era no passado, a zona franca do comércio. Mas o centro da nossa cidade tem um potencial maravilhoso. Tem um centro histórico. A nossa história começa aqui. O turista quer vir para cá, quer conhecer a história do Amazonas, quer conhecer a história de Manaus, quer conhecer o nosso teatro, quer conhecer o nosso museu. Só que o transatlântico tem parado no nosso porto, Amaral, e não tem descido ninguém com medo de andar no centro de Manaus. E como resolve esse problema? Nós vamos investir num projeto ousado de revitalização do centro. Nós vamos atrás de recurso internacional. Nós vamos colocar VLT aqui no centro para andar nos pontos históricos. O nosso antigo bondinho, lembra do bondinho? Sim. Na época áureo da Zona Franca, do ciclo da borracha. Nós vamos trazer o bondinho agora chamado VLT, que as pessoas vão poder transitar pelo centro, pelo bonde, pelo VLT.
Nós vamos construir um sistema de mobilidade urbana, que a gente vai andar agora nesse trânsito caótico de Manaus, que a população tem sofrido muito, porque passa 2, 3 horas no trânsito, é 2, 3 horas que ela está longe de casa, longe do seu filho. Nós vamos colocar um sistema fluvial, vai ligar lá toda a costa de Manaus. Então, se você está lá no Puraquequara, quer vir para o centro, você olha no aplicativo da Prefeitura de Mobilidade Urbana e você decide, não, é mais rápido ir fluvial, não, é mais rápido ir de ônibus. Você escolhe, vê o preço que adequa, você vai fazer a melhor escolha para você. Vai ter VLT aqui no centro da cidade. Nós vamos terminar o que começaram, que é o BRT. Ligar a Cidade Nova ao centro da cidade, ligar a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. Nós vamos fazer uma integração desse sistema. Porque o sistema coletivo, ele precisa ser rápido, hoje não é, hoje é devagar. A média é 12 km por hora, isso é muito baixo. Ele é perigoso. Só no passado foram 1.300 assaltos nos coletivos. Manaus é a cidade que mais se rouba e furta celular do Brasil. Ele precisa ser seguro, ele precisa ser rápido e ele tem que ter qualidade. Se a gente vai andar, possivelmente a gente vai ver ônibus quebrado aí, atrapalhando o trânsito e humilhando a nossa população. Então a gente vai dar um choque, e o nosso programa é choque de ordem. Choque de ordem, choque de gestão na cidade de Manaus. Nós temos uma vice, Amaral, não sei se você conhece, a professora Maria do Carmo, dona da Fametro, que tem uma expertise na gestão privada, uma empreendedora de sucesso. Nós queremos trazer toda essa expertise da gestão privada, de metas, estratégias, planejamentos, cobrar os nossos secretários, trazer a eficiência do mercado privado para a gestão pública. Porque a população quer saber que se o serviço lá na ponta está funcionando. Então por que eu quero ser prefeito de Manaus? Para dar esse choque de ordem na sua cidade. Estou preparado. Estou no segundo mandato de deputado federal, tenho especialização em gestão pública, formação em direito, fui professor, sei que nós podemos fazer muito mais pela nossa cidade. Eu estou aqui com sangue nos olhos, com muita vontade de fazer, porque eu não aguento mais ver o nosso povo sofrer nessa cidade. Uma cidade que é o coração da floresta amazônica. Que se alguém assistiu a derrota do Flamengo ontem, assistiu na TV que nós fizemos. Se alguém está com ar-condicionado lá no Ceará, sabe quem fez esse ar-condicionado, Amaral? Foi o povo do Amazonas. Foi o Manauara que fez esse ar-condicionado. Nós temos o segundo maior polo de ar-condicionado do mundo, do planeta Terra. Então a gente tem o potencial, tem as ferramentas. Agora, nós ficamos esbarrados em quê? Na incompetência e na corrupção da gestão atual. Olha, a gente está andando aqui, é uma cidade da suja. A gente vai passar aqui pelo Educandos. A gente pode até dar uma parada lá na... Não sei se vai dar para parar. Ali pelo Panaí. Leopoldo Pérez, é isso. Pega Leopoldo Pérez e indo para Amarelinho. Ali na Panaí. Pode ser? Pode ser. Perfeito. A gente vai... Vamos pegar aqui à direita, pegar Leopoldo Pérez, que foi uma área que eu trabalhei. Eu fui o comandante aqui da 2ª SICOM. E tinha um alto índice de roubo aqui na área comercial. E às vezes com estratégia, você consegue resolver grandes problemas. Não precisa gastar muito para resolver grandes problemas, mas tem que trabalhar de maneira inteligente. A gente vai ver que os bairros que eu comandava, ele tem a costa para o nosso rio e tem entradas definidas. Qual foi a estratégia que nós montamos aqui? Nós colocamos as viaturas posicionadas nas entradas dos bairros que eu era responsável. Aqui o Educandos, o Crespo, o da Liberdade. Então, quando o bandido entrava no bairro, ele já tinha a visualização da polícia. Então, essa área aqui do Leopoldo Pérez tinha vários assaltos quando eu cheguei. Nós criamos um projeto de integração do comércio. Então, um comerciante vigiava o outro. A gente tinha um grupo de WhatsApp aqui e eles tinham acesso rápido. Não precisava ligar para o 190, espera não, ele já ligava direto para a viatura. E nós conseguimos reduzir o número de roubos aqui no bairro do Educandos, aqui na área comercial da Leopoldo Pérez. Então, se a gente parar... Eu acho que antes da gente falar sobre segurança pública, tá, eu queria que o senhor... Porque como eu comandei essa área, eu acabei... Perfeito. A gente para ali na Panaí, isso, dá uma recuada, perfeito, dá uma parada lá embaixo. Fica mais seguro até pra gente conversar.
Mas o senhor falou de veículo leve sobre trilhos e de colocar em prática o BRT como uma proposta inicial foi feita. Você está falando de investimentos distintos, VLT e bonde, embora tenham a mesma matriz, são diferentes. Perfeito. Isso implica em alguma mudança de infraestrutura, claro, no centro de Manaus, e implica também investimentos altos, porque não é barato fazer um projeto como esse no centro histórico de Manaus. Caso seja eleito, deputado, como é que o senhor pretende colocar isso em prática de fato no centro de Manaus e operacionalizar o chamado BRT na capital amazonense? Amaral, o centro da cidade tem um apelo histórico, um apelo ambiental grandioso. Um projeto bem definido, bem planejado, nós conseguimos. Já foi tentado isso, mas esbarrou na incompetência da gestão, em recursos internacionais, em bancos de desenvolvimento. Nós temos um potencial turístico fantástico. O mundo todo fala sobre. Acho que depois de Jesus Cristo, o que mais se fala é sobre o Amazonas, é sobre a Amazônia. E aqui tem que ser a porta de entrada. Aqui tem o encontro das águas. Aqui tem a história da época da Segunda Guerra, do ciclo da borracha. Então nós temos um potencial gigantesco para desenvolver o turismo. E Manaus tem essa capacidade de adquirir esses recursos internacionais a fundo perdido, que a gente possa pagar de maneira suave, está dentro do nosso orçamento. Manaus é a 5ª cidade com o maior orçamento do Brasil. Agora, a gente não pode pegar como a gestão atual fez, pegar o recurso e não investir em infraestrutura necessária. Nós precisamos dar um choque de ordem no centro. Por exemplo, nós temos vários prédios abandonados. Outra estratégia do centro: revitalizar esses prédios, virar moradia. Nós precisamos repovoar o centro de Manaus. O centro de Manaus precisa ser repovoado, porque nós temos que fazer com que o bairro do centro passe a ter circulação de pessoas, manhã, tarde e noite. Aí a gente precisa investir em segurança. Nós vamos criar áreas de redução tributária, por exemplo, do IPTU, que quem morar no centro vai pagar a metade que paga hoje do IPTU. Nós vamos trabalhar o plano diretor para abrir áreas, para trazer novos investimentos para o centro da cidade. Nós queremos trazer a parte da cultura da nossa cidade, que é maravilhosa, a arte e a cultura. Ter vários programas culturais no nosso centro diário, deixar o centro movimentado. Qualquer negócio, ele só se sustenta com a venda do produto. Para vender tem que ter o cliente, tem que ter pessoas circulando. Então é um projeto ousado. Nós vamos atrás de recurso internacional. O VLT é a questão do caminhar pelo centro nos pontos históricos. É resgatar o nosso antigo bondinho. Tem a questão... Ele vai ser no chão ou vai ser suspenso? Não, vai ser no chão. Nós vamos revitalizar o bondinho. Já tem até um projeto inicial lá na FAZ. Nós vamos atualizar esse projeto. Aí. Tirando a foto aí, nossa, telespectador. Bora. Bom trabalho, irmão. Um abraço, hein? Capitão Alberto Neto, Vota 22. Vamos dar um choque de ordem nessa cidade, hein? Valeu, querido. Mas... Então, deputado, VLT no centro, na parte de baixo, veículo leve sobre trilhos, para visitar os pontos históricos da nossa cidade, é o turista chegar, ou a população de Manaus, andar com maneira rápida e de maneira ágil pelo centro histórico, visitando nossos pontos turísticos. E os turistas têm que chegar aqui e têm que se sentir seguro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre segurança em torno geral, mas faz parte do projeto de revitalização. Desapropriar esses casarões antigos, esses prédios antigos do centro, nós vamos revitalizar. E transformar como uma proposta de moradia. Isso implica no investimento, né? Porque nem todos estão prontos para receber moradores. Como é que deve funcionar isso? Explique melhor, por favor. Nós temos em torno de 100 prédios abandonados. É mais fácil, é mais ágil, é um processo a médio, curto prazo, que a gente possa investir, e aí com recurso pode ser recurso do Ministério, dentro desse projeto do Banco de Desenvolvimento Internacional, que nós vamos atrás, no BID, no BID, para que a gente possa, de maneira rápida, povoar o centro da cidade. São em torno de 4.500 moradias. Nós já fizemos um levantamento, já fizemos um projeto prévio,
e nós vamos entregar para a população de maneira rápida 4.500 moradias. E as pessoas precisam voltar... Esses prédios já estão ocupados, inclusive, né, de maneira irregular no centro. Alguns estão ocupados, nós vamos fazer todo o processo de desapropriação, revitalização, porque para poder fazer a reforma, as pessoas não podem não estar morando. Então todo esse processo nós vamos enfrentar. Precisa ter coragem. Precisa ter coragem para enfrentar toda essa problemática que as pessoas estão vendo no centro. Que está virando uma verdadeira cracolândia. As pessoas estão com medo de andar no centro da cidade. A gente parou ali, a gente embarcou ali na feira da Manaus Moderna. Atrás ali, não sei se tu viu, Amaral, tá uma cracolândia. As pessoas têm medo de andar na feira hoje. As pessoas vêm porque é o jeito, porque é o nosso ponto de distribuição de alimentos ali. É a nossa Ceasa é a Manaus Moderna. Mas te garanto que não é confortável, as pessoas têm medo de andar. Eu quero dizer pedido, a gente chegou aqui na Panaí, isso. Zona Sul da capital. Zona Sul da capital, área que eu comandei, fui o comandante da 2ª SICOM. E a gente vai continuar a entrevista aqui a pedido do candidato Capitão Alberto Neto. A gente já está aqui na área da Panaí. O senhor falava de segurança, né? Amaral, eu comandei essa área aqui, né? A gente falava de segurança. Falei que com maneira estratégica, usando a inteligência, a gente consegue levar mais segurança para a população. Essa população da área comercial, principalmente, sofria vários assaltos. Ao colocar as viaturas nas entradas dos bairros, quando o criminoso entrava no bairro do Educandos, no bairro do São Lázaro, no Morro da Liberdade, ele já via uma viatura da polícia. Então ele já sentia, o bandido se sentia intimidado. Para a gente atravessar aqui para a calçada, ficar um pouco mais seguro e à vontade para falar. O bandido se sentia intimidado e a população se sentia mais segura. Então eu mostrei, e a população me alçou a deputado federal, porque viu o que eu consigo fazer. Eu tenho a coragem e a força necessária para enfrentar Manaus, a 3ª cidade mais violenta do Brasil. Está como a 21ª mais violenta do mundo. É a cidade que mais se rouba e furta celular. O povo está vivendo um momento de medo em Manaus, porque se sente abandonado. Aí o Amaral, tu pode me perguntar, eu sei que tu é o entrevistador, mas capitão, e aí, querido? Ô, Palheta, um abração, hein? Tamo junto. Quero contar com você, hein? Pode me perguntar, e a prefeitura tem alguma coisa a ver com isso? Eu vejo que a atual gestão meio que lava as mãos. Não, o problema de segurança pública é do Estado. Ele tem razão em determinada parte, porque, lógico, a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnico-científica está com o governador. A gente vê que a redução do quadro de policiais é gigantesca, tem que fazer concurso público, tem que investir na segurança pública, isso é inquestionável. Mas falando sobre a prefeitura, que é o caso da eleição, o prefeito tem a ver com a segurança pública? Tem muito a ver. Se você vê o caso de Nova York, do Giuliani, que aplicou a teoria das janelas quebradas, tolerância zero, porque, por exemplo, a gente está aqui na feira da Panaí. Quando a gente olha que o lugar está descuidado, você vê que a feira está descuidada, a gente olha o nosso sistema de saneamento básico poluindo os nossos rios, isso atrai a criminalidade. Se tem uma rua que não tem iluminação pública, essa rua vai ser palco para venda de droga, assaltos, estupro. Então a prefeitura pode contribuir muito. Como a prefeitura vai contribuir? Infraestrutura, nesse caso, queimou a lâmpada, tem que ser rápido, resolver. A população tem que sentir cuidado e o bandido tem que estar ciente que o Estado está presente. Levar infraestrutura, tem rua em Manaus que a viatura da Polícia Militar não entra. Se ela não entra, aquela rua ela é desprotegida. O que é que o traficante, o bandido vai pensar? A polícia não entra aqui. Então ele vai se sentir à vontade para ele ser o dono da rua. E muitos lugares de Manaus, infelizmente, tem que pedir autorização do tráfico para entrar. Eu falo que na nossa gestão isso vai acabar. Que onde a gente pisar o pé, quem vai ter medo e vai fugir é o bandido. Então a sua resposta para a insegurança do ponto de vista da gestão municipal é infraestrutura, especificamente? A segurança, Amaral, ela é transversal. Um dos pontos é a infraestrutura. Outro ponto que é muito forte é a Guarda Municipal. No primeiro ano nós vamos fazer um concurso para 1000 guardas municipais. Nós vamos armar, equipar. O nosso guarda municipal vai ter fuzil, se precisar em alguns pontos. Os pontos que são necessários. Porque o bandido tá. Eu quero que a população olhe nos pontos históricos, nos pontos de turismo,
na guarda municipal, saiba, quando olhar o guarda municipal, que ele está protegido, que bandido ali não vai mexer. Porque o policiamento ostensivo, que a guarda municipal faz parte desse policiamento ostensivo, ele é o policiamento preventivo. Tem que sentir a presença. A presença do guarda municipal vai fazer com que o bandido não cometa os crimes que ele vem cometendo no centro da cidade. Então, a guarda municipal para as comunidades também, é isso? A respeito do que acontece com a Polícia Militar? Nas praças que são responsáveis da prefeitura, nos lugares que é de nossa responsabilidade, ronda escolar. Você noticiou, há uns três semanas atrás, uma morte de uma criança na frente da escola. Uma briga entre os alunos, a criança foi espancada até a morte. Então há muita insegurança nas escolas. E é de responsabilidade de quem? Da prefeitura. Então nós temos que criar essa guarda municipal, uma guarda mais atuante. E para isso precisa de efetivo. Não é que os guardas não estão fazendo um bom trabalho, é porque o efetivo... Concurso público no primeiro ano para 1000 guardas municipais. Para isso. Manaus tem recurso para isso. Nós temos recursos e quando a gente estruturar a guarda municipal, que hoje não está estruturada legalmente, nós vamos conseguir recurso até do Fundo Federal de Segurança Pública, que hoje a prefeitura não acessa esse fundo, que ajuda a pagar até o salário da guarda municipal. Não consegue porque não estruturou a guarda municipal como precisa ser estruturada. E eu sei fazer isso. Eu vou conseguir contribuir como prefeito da cidade, nós vamos levar segurança para o povo de Manaus, porque eu vou liderar e vou lá com o governador. Governador, bora fazer integração no sistema. Eu vou colocar aqui 5.000 câmeras inteligentes pela cidade e nós vamos ligar as nossas câmeras com o sistema de segurança pública. A Polícia Militar, a Polícia Civil vai ter acesso imediato. Nós vamos pagar essas câmeras e vamos integrar o sistema. Como eu tenho a expertise, tenho a liderança, tenho o conhecimento em segurança pública e você é o chefe da prefeitura, eu vou liderar esse processo e nós vamos tornar Manaus um lugar seguro para se viver. Deputado, o senhor é especialista em segurança pública, acabou de reforçar isso aqui. O senhor acha mesmo necessário dotar a Guarda Civil Metropolitana, a Guarda Municipal, de armamento pesado como fuzil, para fazer a segurança de praças, escolas, logradouros públicos? O senhor acha que isso realmente é necessário? Alguns lugares. Alguns lugares onde vai estar o Guarda Municipal. Quais lugares? Por exemplo, isso é mapeado na mancha criminal. Por exemplo, tem uma praça da... Vou falar do Jorge Teixeira, uma praça de responsabilidade da prefeitura. E lá dentro da mancha criminal já aconteceram troca de tiro, assassinatos. O traficante já foi pego lá com um fuzil. Aí eu vou deixar o meu guarda municipal sem o poder necessário para combater esses caras? Não, eles têm que olhar para o guarda municipal e saber, cara, que a gente não pode mexer. Se a gente mexer aqui, eles estão preparados para agir. Porque se o bandido está de fuzil, eu vou deixar o guarda municipal sem armamento? Vamos seguir nossa viagem? Bora, vamos seguindo. Primeiro ponto, Panaí, vamos seguir o assunto. Segurança pública, deixa eu aqui abrir a porta aqui para o senhor. Obrigado. Por gentileza. E a internet aqui... Fique à vontade. Gente, a internet aqui é Starlink, hein? Alexandre de Moraes está querendo cortar, mas 7 de setembro vamos fazer um grande movimento de impeachment desse ministro. Em frente. Só pode entrar aqui, que essa parte aqui eu... Tu desenrola, né? Desenrola. Valeu. Sentar, fica à vontade. E vamos seguir com a nossa entrevista na Cômodo do Alusão, capitão Alberto Neto, deputado Alberto Neto do PL, nosso convidado de hoje, para falar um pouco mais do seu programa de governo para a cidade de Manaus. A gente falava de segurança pública, o senhor destacava... Manaus, posso dar um... Tudo bem, meu amigo? E aí, querido, bora de 22, hein? Capitão Alberto Neto. Só Isso sou eu. Só para dar um parêntese aqui antes de falar dos programas da Starlink, porque isso mexe muito com o nosso estado. Um estado como todo. São mais de 100.000 alunos que dependem dessa Starlink. Mestre, desculpe. A gente está ao vivo pela tela da TV. Está ao vivo. O senhor quer falar alguma coisa? Perfeito, perfeito. Será sempre bem-vindo lá na TV A Crítica. Obrigado. Você é muito querido, né, Moral? Imagina. Você Cara, quer não quero não. Eu subo bem pouquinho. Treinamento da polícia, aquela tem farda, tem treinamento para não suar? Eu acho que o corpo se adaptou. É verdade. Imagina nesse sol, vidro aberto, porque a Rocan Força Tática eu vou cobrar esse treinamento para não suar ao fim dessa entrevista. Vamos colocar uma farda, colete, armamento pesado. Tem que chegar ao fim da entrevista sem molhar a camisa. Vamos tentar. Eu acho que tal. Sem molhar, acho difícil, mas vai molhar pouco.
dependem dessa internet para ter acesso à educação no estado do Amazonas. Esse momento que a gente está vivendo aí, de uma rede social ser tirada do país, de pagar multa se usar um aplicativo. Isso é muito sério. A gente precisa combater isso, a gente não pode passar pano. E a atual gestão quis dar um título o ministro Alexandre de Moraes, título cidadão amazonense, o cara que quer tirar a educação do nosso povo. O interior depende muito dessa internet. Por exemplo, aqui nós estamos usando a Starlink. E não tem nada a ver, olha a insegurança jurídica. Você está atacando uma rede social, que é o X, o antigo Twitter, e vai bloquear as contas da Starlink. Quem vai querer investir num país desse? Isso atrapalha aqui a Zona Franca de Manaus. Pô, não vou investir mais no Brasil não, porque a segurança jurídica tá um fiasco. Vou aproveitar que o senhor está falando desse assunto. Vai embora, então. Já que o senhor falou Zona Franca de Manaus, Zona Franca de Manaus é fundamental para a arrecadação. Sim. Boa parte dessa arrecadação é levada aos cofres do governo do estado. A Prefeitura Perfeito. de Manaus também recebe muito por meio do ISS. E de que forma o senhor pretende estreitar os laços com o governo do estado e fazer frente a tantas necessidades que a cidade de Manaus tem, por ser uma exportadora, claro, de recursos líquidos, tanto para a União quanto para o estado, e cobrar que de alguma forma esse retorno possa chegar à cidade de Manaus? É um grande desafio, é um desafio que esteve nas mãos de outras administrações, e caso seja eleito, como o senhor pretende resolver isso, ou pelo menos estreitar os laços com os outros poderes em detrimento de investimentos para a cidade de Manaus? Amaral, a Zona Franca é a nossa principal bandeira. 80% da economia do Amazonas depende da Zona Franca de Manaus. De maneira direta, ela gera 115 mil empregos. Indireta, mais de 500 mil. No Brasil inteiro, que é uma rede complexa, que vem produtos que nós compramos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Nordeste até, geramos em torno de 700 mil empregos. Então é um único projeto de Estado que sobrevive até hoje no Brasil, que surgiu na época dos militares para integrar, desenvolver a região norte. É o lance de integrar para não entregar para o mercado internacional. Porque até se a gente for puxar um pouco mais a história, como o programa é longo, dá para a gente bater esse papo. Quando, da elevação do Amazonas à categoria de província, virar estado, onde se separou lá do Pará, do Grã-Pará, foi porque o estado estava vendo que não tinha mais controle, que a gente precisa ocupar esse terreno. A gente precisava ocupar, senão a gente ia perder. E os militares utilizaram a estratégia da Zona Franca de Manaus, que foi uma estratégia que é muito atual. A China se desenvolveu por meio de Zona Franca. Foram várias zonas francas nas suas fronteiras, e isso fez com que a cidade, em grande parte do território chinês, desenvolvesse. E a gente utilizou essa época ainda nos anos 70. E a Zona Franca deu certo. Ela protegeu a floresta, que o mundo hoje cobra a preservação ambiental. A gente não pode escapar disso. O mundo não preserva, a Europa não preserva, a Alemanha está queimando carvão agora para ter energia, mas cobra aqui da gente, do nosso povo. O Macron, na França, não conseguiu despoluir o Rio Sena para as Olimpíadas, mas está cobrando aqui a preservação da floresta amazônica. Mas nós sabemos fazer. A Zona Franca de Manaus conseguiu preservar 97% da nossa floresta. Então nós temos argumentos sólidos para chegar em qualquer lugar do país e mostrar que o nosso projeto é um projeto vitorioso. E aí não importa a bandeira, se é de esquerda, de direita, é uma bandeira do desenvolvimento. Então a gente precisa unir todos os deputados, todos os senadores, o governo do estado e brigar com unhas e dentes. E um projeto que foi aprovado meu, facilitou muito o desenvolvimento da Zona Franca, que é a limitação do PPB em 120 dias. O que é o PPB, você que está nos assistindo? Se alguém quiser montar uma linha de produção, produzir um novo produto aqui na Zona Franca de Manaus, ele precisa de um projeto básico, que tem todo um rito, é toda uma receita, que tantos por cento ele pode importar, tantos por cento é de produto nacional, para não dizer que é uma maquiagem aqui, que é só montagem, que a gente realmente produz, que a gente fabrica. Só que tinha esse PPB, estava demorando em média 2, 3 anos para ser aprovado.
E uma lei de minha autoria limita esse prazo de 120 dias. Traz autonomia novamente para a Zona Franca, para a nossa SUFRAMA. A SUFRAMA vai autorizar o projeto. Se em 120 dias o governo federal não desautorizar, porque ele já sai daqui autorizado, o projeto já automaticamente está aprovado. Isso traz segurança jurídica para a Zona Franca de Manaus, é geração de emprego, porque eu acredito nisso, eu sou um liberal, Amaral. O melhor programa social é o emprego. É o pai, a mãe de família trabalhando, é o jovem entrando no mercado de trabalho, e a gente tem um projeto sobre isso, fantástico, em geração de emprego na nossa cidade, que envolve o nosso polo industrial, vou fazer esse link agora. É um emprego que leva dignidade para a nossa casa e que desenvolve e faz o crescimento, que reduz a pobreza. Como o senhor pretende gerar novos postos de trabalho? Eu não me refiro à indústria, ao polo industrial de Manaus, mas a tudo isso que circula o polo industrial e a cidade de Manaus em crescimento, caso seja eleito prefeito de Manaus. Qual que é a sua proposta principal dentro do programa de governo? A gente está na zona sul da capital, chegando aqui a bola da SUFRAMA. Do lado do nosso distrito. Primeiro, eu não sei se a população sabe disso que está assistindo agora, nós temos vagas sobrando de trabalho na Zona Franca de Manaus. Saiu um levantamento mês passado, nós temos em torno de 4.000 vagas disponíveis para as pessoas trabalharem na Zona Franca de Manaus. Mas tem um detalhe, Amaral, precisa de capacitação técnica. É vaga de mecatrônica, de eletricista, pessoas que mexem com solda. Então nós temos 4.000 vagas disponíveis nesse momento. O que é que nós precisamos? O que é que a prefeitura pode contribuir na capacitação técnica? Nós vamos entrar na periferia da nossa cidade, trazer o nosso jovem que está na situação agora do nem está trabalhando, nem está estudando. Nós vamos dar oportunidade para os nossos jovens e quem quiser entrar no mercado de trabalho do nosso distrito industrial, nós vamos fazer parceria com a FIEAM, com a CIEAM, para que quando ele saia da capacitação técnica, ele já saia direto empregado, com seu emprego garantido. A prefeitura e o Estado tem que fazer isso, tem que ser essas pontes da oportunidade que o mercado está gerando, só que com a necessidade de capacitação da nossa população. Então, um grande projeto que vai trazer emprego imediato, principalmente para o setor de periferia da nossa cidade. Você que mora... É um ensino técnico, é isso? Exatamente, é um ensino técnico, é um curso... Isso não extrapolaria um curso a profissionalizante responsabilidade da prefeitura? Não, porque não é um... Não, ele não vai, eu não vou cuidar do ensino médio. Não é aquela escola técnica que você já sai com o nível médio, não. É um curso profissionalizante. É aquela ponte do poder público com o mercado. Já que existe a oportunidade, tem os empregos, eu quero ver a minha população trabalhando, empregada, eu não quero ver o público ocioso, porque o jovem ocioso, sem mercado de trabalho, ele fica vulnerável para ser cooptado pelo tráfico de drogas. Então nós vamos fazer essa ponte, porque o emprego já existe. Aí, empreendedorismo. O comércio, a gente falou da Zona Franca, a gente vai passar agora pela Zona Franca de Manaus, nosso distrito 1. Já que vai nos ajudar de formação técnica muito importante para abastecer o polo. Nós vamos trazer essa expertise do Senai para a periferia da nossa cidade, para o Jorge Teixeira, para a cidade nova, para a nova cidade, para que a população da periferia tenha oportunidade. Saiba que não é o tráfico de drogas que vai te empregar, não. Quem vai te empregar é a Zona Franca de Manaus, é o empreendedorismo. Nós vamos dar oportunidade dessa capacitação técnica. E quando a gente melhora o nível técnico, é impressionante. Nós damos oportunidade para essa pessoa prosperar e ela não para mais. Aí ela consegue o trabalho, daqui a pouco ela está fazendo faculdade e aí não tem limites. Candidato, o senhor falou do distrito, especificamente. Sim, vamos falar do comércio, do empreendedorismo. Mas tem comércio, serviços. Então essa capacitação também é para atender a esse público? Atende também esse público. Muitas empresas, o comércio, quando ele sai da informalidade e entra para a formalidade, muitos falam no primeiro ano. Falta dessa capacitação técnica, falta muitas vezes do acesso a um capital de giro. E a prefeitura nós vamos criar, eu já tenho um banco de fomento
que é para influenciar e ajudar esses pequenos empreendedores. Porque quem mais gera emprego no país é o pequeno empreendedor. Por isso que eu fui contra a reforma tributária, porque ela maltratou o pequeno empreendedor. O comércio em geral, né? Que ela vai aumentar o imposto do comércio. Só em Manaus, quer dizer, no Amazonas como todo, o comércio gera 370 mil empregos. 370. A gente falou que a Zona Franca é 115 mil, é um número bem vultuoso. O comércio, 370 mil. Comércio que dá a maior arrecadação hoje para o Estado, pelo imposto do ICMS. Tudo isso vai ser reformulado com a reforma tributária. O Estado vai perder autonomia, a Prefeitura vai perder autonomia. Isso é muito perigoso. Mas vamos falar sobre a Prefeitura de Manaus. Nós precisamos desburocratizar a Prefeitura. Hoje, de que forma o senhor pretende fazer isso? Nós vamos utilizar, primeiro, dar um choque de ordem de gestão nas secretarias. Um IMPLURB hoje, por exemplo. Se você, para conseguir um licenciamento, para iniciar uma obra, Amaral, é um Deus nos acuda. Eu tive recentemente lá na Crítica, não sei se tu lembra que o Tica estava fazendo uma reforma ali na frente. Sim. Né? Ali, uma coisa simples, tal, para reformulando, melhorando a infraestrutura da TV. Eu perguntei para ele quanto tempo ele demorou, quase um ano, para conseguir a licença para começar a reforma. A média é em torno de 2 anos. E isso atrapalha o desenvolvimento da cidade. Em Fortaleza, os pequenos empreendimentos, eles são autorizados de maneira automática. Fortaleza saiu de 5 mil licenciamentos para 55 mil no primeiro ano, quando ele utilizou essa metodologia. É dizer que o empresário, que o comerciante, o engenheiro que vai fazer a obra, ele tem a boa fé. Ele tem as normas técnicas que ele vai preencher no site da prefeitura e ele, de maneira automática, sai o licenciamento dele. Ele não precisa esperar o carimbinho, carimbaço da prefeitura, da secretaria. Sai de maneira automática. Depois, a prefeitura vai lá e faz a fiscalização, se está dentro das normas técnicas. E não esperar primeiro toda a burocracia da prefeitura para aguardar uma autorização. Quando a gente mudar essa lógica, nós vamos começar a ter vários empreendimentos na cidade de Manaus. Outro, falando em empreendimento, fazer um link agora, plano diretor da cidade. Hoje essa semana completa 10 anos da aprovação do plano diretor. Nós precisamos de um novo plano diretor para a cidade de Manaus. E o prefeito era para ter iniciado um processo da construção do novo plano diretor. Mas, por incapacidade política, ou não ter a maioria hoje da Câmara dos Vereadores, ele não colocou, não fez, primeiro nem construiu o novo plano diretor. Isso já é um grande erro. A gente precisa verticalizar a cidade de Manaus. O que é isso, verticalizar a cidade? É a gente concentrar mais a nossa cidade nos lugares onde já a estrutura está firmada, onde já passam os ônibus, onde já tem os hospitais, onde já tem quartel da polícia, onde a estrutura já está bem montada e consolidada. E aí nós temos várias áreas que o plano diretor precisa conceder como área de interesse social. Com isso, nós conseguimos incentivo para a moradia. Então nós vamos construir prédios pela cidade. Nós vamos mudar, por exemplo, o teto. Não tem sentido Manaus ter limite de teto para construção de moradias, de apartamentos. Não faz mais sentido isso. E, por não sei qual o motivo que aconteceu, fizeram limitações de alguns prédios para a nossa cidade. Mas o senhor não acredita que a essas mudanças pontuais não cabia apenas emendas ao plano diretor, que uma mudança complexa de apresentar um novo plano, cuja aprovação, a gente sabe, é demorada, é uma matéria que demora a tramitar na Câmara Municipal. O senhor acha que não se perde mais tempo apresentando, formulando e depois apresentando para aprovação um novo plano do que atribuir emendas que são pontuais a esse plano que já existe? Não seria mais prático, na sua opinião? Amaral, talvez fosse mais prático algumas emendas, mas não ia resolver o que nós queremos fazer com Manaus.
Nós queremos tornar a quinta cidade que tem mais rica do Brasil uma cidade pujante, um canteiro de obra, porque nós temos esse potencial para isso. Então a gente tem que fazer uma grande reestruturação. No primeiro ano, e aí é fundamental porque tem que ser logo no primeiro ano, porque nós temos talvez... Oi? Pode parar agora? Travou, foi? Caiu o sinal. Então eu tô parando. Agora vamos trocar aqui o microfone. Quando para, a gente restabelece o sinal, para o cronômetro. Aí alguém entra lá, ou não, alguém entra ao vivo lá? Entra, tem um backup lá. Tem um backup lá. Quer água, Amaral? Quero um pouquinho. Aparecer? Só dá uma olhada aqui. Foi falar do Alexandre de Moraes, pega a conta da crítica e trava logo. Aqui, minha gente, agora de volta ao estúdio do nosso Alô Cidade. Nesta segunda-feira, mais uma entrevista, dessa vez com o capitão Alberto Neto, candidato à prefeitura aqui da cidade. Ele segue de carona com a Alôzão, aquela entrevista diferenciada que você já está acostumado aqui a acompanhar também. Daqui a pouquinho o Amaral continua fazendo as perguntas, questionamentos e passando ali pelas avenidas mais movimentadas aqui da cidade, viu? E você sabe, né? Enquanto isso, a gente sim traz para você reportagem policial, porque aqui a gente traz todas as editorias, tem reportagem policial, tem serviço, tem cultura, tem economia. A gente vai restabelecer a partir de agora o sinal com Amaral Augusto, porque estamos em movimento, deslocamento e realmente acontece. Mas o importante é você prestar atenção aqui em cada pergunta, em cada resposta, porque é o teu momento de decidir a partir de agora em quem você vai votar para prefeito aqui de Manaus. E o Amaral, olha, já segue ali percorrendo as ruas da cidade. Vamos continuar aqui acompanhando. A sul para a Zona Leste. Exatamente. Vamos fazer essa travessia. O plano diretor da cidade tem que ser feito no primeiro ano. Por quê? 40% dos vereadores estão renovados. Tem a liderança do prefeito recém-eleito. Nós vamos mobilizar e fazer um plano didático para que a população possa entender e comprar a ideia. Saber que Manaus, que é a quinta cidade mais rica do Brasil, não parece estar nessa situação de sem saneamento básico, 26% apenas de saneamento básico e tratamento de esgoto na cidade de Manaus. Mostrar o futuro que nós temos pela frente. E aí eu não tenho dúvida que se a gente fizer logo no início, Amaral, eu sei que depois, do segundo, terceiro ano, aí complica, os vereadores já começam a ter muitos compromissos e a parte política, e isso eu entendo bem, estou no segundo mandato de deputado federal. Imagina, 6 leis aprovadas. 513 deputados, 81 senadores, o projeto vai e volta, tem que ter muita habilidade política para a gente conseguir. Eu aprovei mais leis do que somando todos os deputados nesses 2 mandatos. Então eu já mostrei que eu tenho habilidade política para isso. Estou preparado para liderar esse processo na nossa cidade e elevar o nível da cidade de Manaus, que é a quinta cidade mais rica, o coração da floresta amazônica, terra da Zona Franca de Manaus. Um povo maravilhoso, com potencial gigantesco, mas que tem 26% apenas de tratamento de esgoto, que não tem creche para as nossas crianças. Amaral, aqui do lado, aqui em Boa Vista, tem o dobro de vagas de creches em Manaus. O que explica isso? Ou é incompetência ou é corrupção. Mas tem uma diferença de população também, né? Então acho que a gente precisa considerar. Boa Vista tem quase 500 mil habitantes, nós temos 2 milhões e meio. Isso, Amaral, eu estou falando de números absolutos. O que justifica Boa Vista, tem o tamanho da cidade nova, ter o dobro de vagas. Então deixa eu aproveitar o tempo dobro de vagas lá do que é a sua proposta para melhorar isso. Sim. A oferta de vagas em creches na cidade de Manaus. A nossa proposta é fazer parceria público-privada. Eu conversei com o prefeito semana passada de Maceió, o JHC, que é do meu partido. Ele construiu uma creche em 6 meses com 1.200 vagas. Creche é a coisa mais linda do mundo.
Tu não consegue ver a diferença de uma creche de um bairro rico, de pessoas que têm alta capacidade financeira, de uma creche da prefeitura. O que ele fez? Trouxe o mercado privado e pagou a vaga de cada criança. Então nós vamos trazer o mercado privado porque tem recurso já destinado para a educação infantil. A primeira infância tem que ser prioridade, porque a formação da mente das nossas crianças são formatadas dos 0 aos 6 anos. Então se ela não tiver uma alimentação de qualidade, se ela continuar com bolacha, creme cracker e suco, isso vai influenciar negativamente. E tem que ter vaga nas creches, saber que a mãe e o pai vêm aqui para o distrito trabalhar ou para o comércio e saber que o seu filho está numa creche, tendo uma alimentação de qualidade, tendo uma educação de qualidade, tendo segurança naquele lugar. Aqui, dando outro parênteses, aqui é o batalhão, o 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, Rocan. Sede da Rocan. Foi aqui que eu aprendi a ser polícia, Amaral. Foi aqui que, junto com minha tropa, nós prendemos os bandidos mais perigosos dessa cidade. Eu liderando aqui a tropa da Rocan, aprendendo com os policiais, com os soldados, com os sargentos, com os oficiais. Aqui que eu fui formado, para ter coragem. Quanto tempo na Polícia Militar? 12 anos na Polícia Militar. Passei pela Rocan, pela Força Tática, fui subcomandante da Força Tática, pelo policiamento comunitário, na 2ª SECOM, Zona Sul, pela 26ª, lá no Viver Melhor, Santa Teovina. Então a gente tem passei sempre na rua, combatendo o crime, dentro da viatura, liderando nossa tropa, trazendo projetos de segurança para mudar, para melhorar a vida do nosso povo. O senhor falou de infraestrutura mais cedo, Sim, como uma prerrogativa para a segurança pública, uma base para a execução da política de segurança pública. Um dos grandes desafios que Manaus tem ao longo dos últimos 30 anos é a ocupação irregular de áreas, e o senhor esteve no policiamento especializado, deve ter participado de inúmeras reintegrações de pontos. Muitos. Caso seja eleito, que resposta o senhor tem dentro do seu programa de governo para colocar na prática uma política habitacional que freie ou que barre as invasões na cidade de Manaus? Excelente pergunta, Amaral. Primeiro, as invasões consolidadas precisam de infraestrutura. Já consolidou, viu? O que é uma invasão consolidada? Consolidada, já tem as casas, os moradores já fizeram, já conseguiram colocar iluminação, não é mais barracos, já tem as casas são de alvenarias, já tem uma infraestrutura lá no local, só que é uma infraestrutura precária. O que é que nós vamos fazer agora? Aí o Estado vai entrar, a gente vai colocar asfalto, iluminação, aí tem que colocar a escola próximo dessa invasão, sistema de saúde, é o Estado se fazer presente. Porque por isso que a segurança é transversal. Quando o Estado não se faz presente, quem se faz presente é o tráfico de drogas, é o traficante, é o Estado paralelo. Mas a gente precisa barrar essas invasões, novas invasões. Por quê? Porque quanto mais a gente horizontaliza a cidade, mais a gente amplia a cidade, fica mais difícil de levar infraestrutura. É mais difícil levar mais saúde, é mais difícil levar segurança, porque há uma limitação financeira. Aí volta de novo a prioridade. Eu lhe perguntei isso, como barrar a invasão, porque no início do processo de invasão a gente tem o crime ambiental. Isso. E a responsabilidade da prefeitura está nessa questão diretamente. Por meio da política ambiental na cidade de Manaus para conter o crime ambiental, derrubada das árvores, a ocupação do espaço público, a consolidação da invasão. Então, o senhor não imagina que para barrar a invasão, se precisa também investir em política pública de controle ambiental, de conservação ambiental, de vigilância ambiental na cidade de Manaus? É fundamental, por isso que passa pelo novo plano diretor. O novo plano diretor que nós vamos também dar oportunidades, porque se não tiver oportunidades para as pessoas terem moradia, essa vai ficar sempre um conflito eterno, das pessoas precisando de moradia e procurando invadir, procurando sobreviver. Então, com o novo plano diretor, nós vamos facilitar a verticalização da cidade, trazer moradia para dentro da cidade e não para novas invasões. Aí, aliado com isso, aí a gente vem com um plano ambiental responsável, parques ambientais pela nossa cidade. Vamos, falando em essa questão ambiental, a gente precisa arborizar a cidade de Manaus. Imagina,
Manaus é o coração da floresta amazônica, é uma das cidades menos arborizadas do Brasil. É uma contradição que ninguém consegue entender. Se eu falar isso em São Paulo, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, as pessoas não vão acreditar em mim. Que Manaus é uma das cidades menos arborizadas do Brasil. Então nós vamos, isso tem a ver, isso ajuda no combate ao aumento da temperatura, de reduzir a temperatura, tornar o clima mais agradável. Falar nessa questão ambiental, nós queremos o fortalecimento da defesa civil. Porque como nós estamos no momento de mudança climática, Amaral, hoje é estiagem. E aí a gente precisa ter uma defesa civil fortalecida para furar poço aqui nas comunidades que estão sem água potável, que o rio está a 7 quilômetros da comunidade, para a gente levar isso. E água potável é saúde. O senhor pretende descentralizar a distribuição de água para a população? Não, o que for de responsabilidade da prefeitura, nas comunidades ribeirinhas, que é de responsabilidade... As comunidades ribeirinhas, na área urbana na área urbana nós temos água do Amazonas, que nós vamos cobrar as metas do saneamento. Nós avançamos na distribuição de água. Não é hoje um grande problema, só com a incompetência da empresa. De, por exemplo, aqui na feira da Betânia, recebi uma reclamação ontem, que a prefeitura foi fazer uma obra de reestruturação da feira, quebrou um cano, a rua da feira da Betânia está 14 dias sem água. Esse tipo de incompetência tem que ir para cima da empresa, porque ela está sendo paga para isso, está recebendo, não é de graça não. Então precisa dessa liderança. Mas quando eu falo da infraestrutura da defesa civil, de revitalizar a defesa civil de Manaus, é para ajudar as comunidades ribeirinhas, as áreas de risco, porque hoje é estiagem, amanhã pode ser uma grande chuva. Que nós já tivemos mortes aqui em Manaus, porque alguns lugares estavam em áreas de risco, algumas casas estavam em área de risco. Não foi feito um trabalho preventivo, porque hoje o prefeito não reestruturou a defesa civil e as pessoas na chuva perderam sua moradia, perderam sua vida, na verdade. Perdemos 3 pessoas. Como seria essa reestruturação da defesa civil? Olha, só para a gente entender de maneira mais prática, de que forma? É só ampliação de quadro, tecnologia? Ampliação de quadro, a tecnologia é fundamental, monitoramento através com drones, mas a presença do homem, ela faz toda a diferença. Mesmo com a pouca infraestrutura, se eu chegar no funcionário da prefeitura, da defesa civil, ele conhece cada área de risco da nossa cidade. Só que ele está sem meios para poder trabalhar, fortalecer as encostas, as áreas que com a chuva vão sedimentar com facilidade e podem causar algum desastre. O nosso homem sabe fazer, ele foi treinado para isso, só que ele está sem meios. É pouca gente hoje para cuidar de uma cidade tão grande. Tem mais 600 áreas de risco na cidade de Manaus. Então a reestruturação da defesa civil ela é fundamental. É de pessoal, principalmente. Público, lógico, equipamentos é fundamental, mas principalmente a estruturação do quadro da defesa civil. Passa também por melhoria dos salários, eles se sentirem valorizados, porque fazem um trabalho fantástico na nossa cidade, vão trazer informações preciosas para a construção de projetos, dos nossos projetos da prefeitura, de desenvolvimento social. Mas o plano diretor ele é fundamental em 2026 para que a gente possa verticalizar e melhorar a nossa cidade na questão de mobilidade urbana e de moradia. Política social, já que a gente está falando de moradia, Sim. Plano de habitação, defesa civil, são pontos importantes para atender uma parcela da população que tem vulnerabilidade social de certa forma. Como o senhor pretende ampliar a oferta de serviços de atendimento social para a população de Manaus, principalmente a população que mais precisa desse tipo de atendimento, colocando em prática a política nacional, o sistema único de assistência social? Primeiro a gente tem que entender que o melhor programa social, Amaral, é o emprego. A gente tem que entrar na periferia, não é só com a cesta básica. Cesta básica é importante, sim, mas a gente não pode, como o governo de esquerda quer fazer e sempre faz, está fazendo hoje, escravizar o nosso povo. E até tem um candidato agora, não, nós vamos trazer mais um auxílio. O povo não quer auxílio não, o povo quer emprego, o povo quer trabalho. Ninguém quer viver de auxílio. O auxílio ali é para salvar naquele momento difícil.
É aquele momento curto, mas que ele precisa de uma rampa social. Caso seja eleito, o senhor revoga a parcela municipal do Bolsa Família, mantém os benefícios, amplia... Todos os benefícios serão consolidados. Que, inclusive, eu, como vice-líder do governo Bolsonaro, nós trabalhamos para aumentar o Auxílio Brasil. E isso fez uma diferença em todo o país. Nós reduzimos a fome em 23%. Não é só da boca para fora, nós fizemos na prática isso. Só que o auxílio, ele precisa ter gatilhos para que ele possa ascender socialmente. Ele não pode ficar escravizado. Olha, se o prefeito não ganhar, se o governador não ganhar, se o deputado X não ganhar, você pode perder o auxílio. Construir uma sociedade do medo. A gente quer acabar com essas amarras de medo. Nós vamos ter o auxílio que já existe do Bolsa Família, os auxílios consolidados vão ser todos mantidos, vão ser aperfeiçoados no seguinte, que ele vai ter oportunidade de sair do auxílio e de entrar no mercado de trabalho, ou empreendendo, ou montando um salão de beleza, uma barbearia, um comércio, sei lá, uma casinha de cachorro-quente, não sei, o potencial. Mas nós vamos fomentar, aí volta de novo aquela capacitação técnica. A política de fomento. A política de fomento da prefeitura, recurso para os microempreendedores depois da capacitação técnica. Então nós vamos fazer essa ponte. Nós queremos criar uma rampa social aqui em Manaus, que aqui vai ser terra de prosperidade, como sempre foi. Nós não podemos aceitar o nosso povo na miséria como está hoje. Hoje tem 260 mil pessoas no cadastro único, numa situação de extrema pobreza em Manaus. Mas como assim? Se tem emprego na cidade, se o dinheiro está circulando, por que essas pessoas estão nessa situação de miséria? Aí o auxílio é importante, para dar aquele primeiro gatilho, para que ela possa se alimentar. Mas a gente tem que entrar, a prefeitura tem que entrar para dentro da periferia, levando infraestrutura, capacitação técnica, educação de qualidade. Falar em educação de qualidade, Amaral, posso esquecer de falar. Vai ter escola cívico-militar na rede municipal. Capitão, mas o Fundamental 1, Fundamental 2, dá para ter escola cívico-militar? Dá. Já existem várias escolas cívico-militares na rede municipal. Como o senhor pretende fazer isso? É simples. Não tem muito investimento. Nós vamos levar disciplina para as escolas. Disciplina com toda a gestão da escola à Polícia Militar? Não vai ser vai ser uma escola, por isso que é cívico-militar. Quando é só militar, a gestão são dos militares. Quando é cívico-militar, é uma gestão compartilhada. Os militares da reserva ou vão apenas treinar os civis a também praticarem isso, a levar disciplina para os alunos. Saber que lugar de escola é lugar de disciplina, respeito dos professores. Vai ter o hino nacional, saber que a nossa escola não vai ter espaço para venda de droga, para insegurança, que hoje a mãe deixa o filho na escola e ainda fica preocupada se o filho vai voltar seguro. A gente conversou no início do programa, nós falamos do caso de uma criança de 10 anos que foi espancada em frente de uma escola. Então a gente vai mostrar que a escola é lugar de disciplina, sim. Eu sei que muitos educadores e a política de esquerda tem uma ojeriza a esse link com a questão militar por causa do passado. Acho que a gente precisa acabar com isso. Manaus é uma prova que, como as escolas militares são um verdadeiro sucesso. A Escola Militar do Exército ganhou um prêmio agora de uma das melhores escolas do mundo. A Escola da Polícia Militar, nós temos nove escolas da Polícia Militar aqui em Manaus. É uma briga para conseguir uma vaga dentro dessa escola. E por que isso, Amaral? Eu te pergunto, por que essa briga para entrar na escola da Polícia Militar? O pai quer deixar o aluno na escola, quer saber que ele está tendo disciplina, que ele está estudando português, que ele está estudando matemática. Ele não pode esperar que o filho dele na escola está tendo política de ideologia de gênero, está tendo venda de droga na escola. Os pais se preocupam com isso. Então ele quer ter essa sensação. Lógico, não vão ser todas as escolas, mas nós vamos ampliar a rede de escola cívico-militar para quem quiser, não é obrigado, mas para quem quiser está ali, ó, escola cívico-militar para o seu filho. O Paraná fez isso, mais de 300 escolas cívico-militares. Primeiro pretende com isso também ampliar o período para um período integral, semi-integral? Como o senhor nós vamos procurar. Lógico, isso aumenta muito o custo da educação. Aliás, se o senhor me permite dizer, a gente está entrando agora aqui para a área do Jorge Teixeira, saindo aqui
da Altais Mirim, subindo para o Jorge Teixeira aqui pela Brigadeiro Hilário Gurjão, área do Fuxico. Área do Fuxico, O senhor falou mais cedo área do Jorge comercial Teixeira. forte. Eu fiz questão de lhe trazer aqui ao Jorge Teixeira. Isso, já fizemos uma caminhada aqui, falando com os comerciantes, entendendo, ouvindo a população, como é que a gente pode melhorar mais a vida do nosso comerciante para gerar cada vez mais emprego na nossa cidade. E aqui é um centro de distribuição fantástico para a Zona Norte, Zona Leste. A gente não tem ideia do tamanho, às vezes, da nossa cidade. Imagina, cidade nova, você do tamanho de Boa Vista. É um negócio gigantesco, grandioso. Então aqui tem um comércio pujante. Agora o trabalhador quer ter segurança, quer vir trabalhar aqui e saber que não vão levar o celular dele, que ele vai andar no ônibus confortável, que vai ter horário. Às vezes tem comércio que não abre mais cedo, porque o horário, o ônibus não está cumprindo com os horários. E aí a gente vai colocar GPS em todos os coletivos da nossa cidade. Faz parte do nosso sistema de segurança. Todo coletivo da nossa cidade vai ter GPS. Isso a gente vai atrelar o botão do pânico. Nós vamos colocar a câmera. É uma novidade, né? Porque o GPS hoje a frota já conta com esse sistema apesar de não funcionar muito bem. Aí a gente vai fiscalizar, porque você que está pegando o ônibus, como o Uber, você vai ver todo o trajeto do seu ônibus até chegar na parada. Você consegue fazer um planejamento. Você faz a marcação lá do teu ônibus e tu acompanha. E sabe quem vai acompanhar também, por isso essa integração? A segurança pública, a polícia militar. No momento de um assalto, ele vai acionar a polícia militar de maneira rápida. Quando você aumenta a velocidade de abordagem, a chance de você botar esse criminoso, esse bandido que entrou, assaltou o nosso povo, botou a arma na cabeça da população trabalhadora, pegar é muito grande. E se não conseguir pegar, Amaral, vai ter a câmera de reconhecimento facial. A polícia civil vai atrás do cara. Eu sei enfrentar bandido. Bandido procura facilidade. Se ele chega numa rua, tem uma casa que tem cerca elétrica, a casa vizinha não tem cerca elétrica, qual é a casa que o bandido vai entrar? É que não tem cerca elétrica. E assim vai acontecer com os nossos ônibus. Quando o bandido souber que todos os coletivos estão monitorados 24 horas, ele vai saber que se ele entrar dentro do ônibus para roubar, a chance dele ir para a cadeia é muito grande. Eu quero ajudar a construir uma cidade e ou o bandido, vamos dar um recado para a bandidagem, ou o bandido muda de vida, ou ele vai ter que mudar de Manaus. Agora, candidato, a gente está aqui na área do Jorge Teixeira, vou subir aqui a Itaúba. Perfeito. É uma avenida importante que quando a gente fala de Itaúba, a gente já fala de Zona Leste, Jorge Teixeira. Eu vou já retornar, eu vou só até ali em cima, a gente retorna. Vamos lá, pra você tem que me levar lá pro Brasileirinho dali. Se quiser também, a gente vai. Não, quem tem que parar lá no lixão, né? Exatamente. Mas eu queria aproveitar essa área, é uma das áreas que concentram também grandes desafios de infraestrutura. Áreas de risco, e a gente não fala só do Barranco, fala do Igarapé. Áreas que são sensíveis a essa população que está na zona leste da capital, bem como na zona norte. Política de infraestrutura para o enfrentamento e correção de áreas de risco, Cossorocas, barrancos. A gente sabe que há um investimento substancial para resolver esse tipo de problema. Hoje, segundo um levantamento que foi feito pela CPRM, para você dar cabo de uma área como essa, resolver o problema de desbarrancamento, você precisa de aproximadamente 10 milhões de reais. Então é um investimento vultuoso, visto que a gente tem mais de 100 áreas de risco em situação semelhante. Como o senhor pretende enfrentar isso, caso seja eleito? Você pode repetir o valor, Amaral? 10 milhões de reais. 10 milhões. Sabe quanto o prefeito gastou agora com compra de tampa de bueiro? Sabe quanto? Vou te falar. 58 milhões. É para comprar tampa de bueiro, lógico. Mas a gente não pode comprar mais aquela tampa de bueiro de metal. Por quê? Porque o craqueiro, o viciado em droga, tá morando na rua, vai lá, rouba de novo aquela tampa e vende lá no mundo do crime. O prefeito lá de Recife, dependendo de ideologia, eu vi um projeto bom, que ele trouxe uma tampa reciclável, infinitamente mais barata e não tem interesse econômico. O craqueiro não vai roubar essa tampa. Então você vê como tem recurso na nossa cidade. Só nessa compra de tampa de bueiro, nós ajeitaríamos o problema das áreas de risco
e sobraria mais 48 milhões. Então, Manaus é a quinta cidade mais rica do Brasil, é o quinto maior orçamento. Não tem justificativa o prefeito dizer, ah não, eu preciso de mais 4 anos porque eu não fiz creche, eu preciso de mais 4 anos porque está faltando dipirona no posto de saúde, eu preciso de mais 4 anos porque eu vou reestruturar a guarda municipal. Manaus, não tem justificativa. Nós temos uma cidade pujante, nós somos a terra da Zona Franca de Manaus, o quinto maior PIB do Brasil. A gente não pode pensar pequeno. E nós temos uma capacidade financeira. Se a gente tem projetos, a gente consegue recurso internacional. Quem é que não quer investir na preservação ambiental da floresta amazônica? Quem é que não quer revitalizar os nossos igarapés, investir dinheiro a fundo perdido, só para botar em grandes empresas, grandes fundos, quer colocar a sua marca, eu estou ajudando a preservar a floresta amazônica, eu estou recuperando os igarapés de Manaus. Hoje nós passamos lá na Panaí, o nosso rio sendo poluído, o esgoto a céu aberto indo para os nossos rios. Quem mais polui o Tarumã, a gente vai daqui a pouco lá, é o nosso lixão lá, o aterro sanitário. Então, nós temos um potencial com grandes projetos, com competência, trazendo essa expertise de projetos, trazendo expertise da gestão privada, com seriedade. Não vai faltar investimento para a cidade de Manaus. Aqui é a terra da Zona Franca de Manaus, aqui está consolidado, é um potencial maravilhoso, o povo preparado. E a gente vai saber utilizar esse potencial para transformar em prosperidade para a população. A Zona Leste, a Zona Norte da nossa cidade não vai ficar mais abandonada não. Passar 8 meses aqui sofrendo é normal. É obra de infraestrutura, é aquele negócio, você reforma, sofre agora, para daqui a 8 meses estar numa situação melhor. Daqui a 1 ano tá uma outra cidade, um outro momento. Mas a gente vai enfrentar agora aqui a bola do produtor. Vamos falar de ala, saúde. Eu ia falar dessa ala aqui. Quer falar? Pode falar. Não, falar dessa obra aqui da prefeitura. A gente está passando agora, gente, pela bola do produtor. E a prefeitura fez uma obra equivocada. Nós precisamos de uma obra aqui, com certeza. Mas uma ponte, a alça do viaduto, que entra 2 vias e sai uma, olha, que agora o horário está tranquilo, mas deixa no fim da tarde o engarrafamento. Vai ficar um verdadeiro transtorno nessa cidade. Isso é incompetência. Aí eu faço esse questionamento para você que está assistindo aqui o nosso programa. É incompetência ou é muita corrupção? Fica para você responder essa daí. Manaus é a 6ª capital menos transparente do Brasil. Onde não tem transparência, há muita roubalheira. Eu ia lhe convidar para a gente falar sobre saúde pública. Sim, saúde. A Organização Mundial de Saúde diz que para cada R$1, $1 que você investe em saneamento básico, você economiza aí 4 a 5 em saúde pública. A gente tem uma estrutura de unidades básicas de saúde, mas a saúde pública municipal também acaba recebendo boa parte daquilo que o Estado não consegue atender. Em saúde básica, levar a saúde mais para perto da população, principalmente a população de baixa renda, que é a que mais precisa desse tipo de serviço. E como, em paralelo, o senhor pretende tratar essa questão do saneamento básico, o acesso à água potável, o acesso ao tratamento de esgoto, visto que os dois estão em um paralelo, um acaba tendo influência sobre o outro. Perfeito. Eu vou dividir em 2 partes. Vamos tratar aqui do saneamento básico. Você que está assistindo, saneamento básico, são 4 itens. Água é algo que nós avançamos bastante. Água potável na cidade de Manaus avançamos bastante. Muitas comunidades ainda sem água, mas é fácil de resolver água. Segundo, gerenciamento de resíduos sólidos. Eu vou deixar para falar isso quando a gente chegar lá do aterro sanitário. Terceiro, tratamento de esgoto, que é aí que chega nesse ponto. E o quarto é a drenagem urbana. Porque se chover, se não tiver fazer as ruas com drenagem, a água se acumula, traz doenças e o asfalto também vai embora. E o prefeito tem cometido um crime financeiro porque ele faz o asfalto, mas não faz a drenagem. Então está jogando o dinheiro da população no lixo. Mas faltando a falar do tratamento de esgoto.
Manaus só tem 26% da cidade tem tratamento de esgoto. Isso é uma das piores médias nas capitais. E aí você falou muito bem. A gente está chegando em um dos bairros que menos tem esse tipo de tratamento e que mais tem igarapés aqui nessa área, que é aqui na divisa da zona leste para a zona norte. Isso, Cidade de Deus. Cidade de Deus. Cidade de Deus, perfeito. Amaral, o tratamento de esgoto, eu, como deputado federal, vice-líder do governo Bolsonaro, nós aprovamos o novo marco legal do saneamento básico. Nós demos a oportunidade, trouxemos um arcabouço legal para dar oportunidade para trazer o mercado privado para trabalhar no quesito de saneamento, porque a gente sabe que a população sofre por não ter tratamento de esgoto. As crianças estão adoecendo, a gente tem uma alta taxa de mortalidade infantil ainda em Manaus. É impressionante isso. Como uma cidade tão rica ainda sofre com esses problemas básicos, porque o saneamento é básico, pelo próprio nome já diz. Então a gente quer trazer outras concorrentes para trabalhar. Como é que tu paga uma taxa de esgoto e não tem esgoto na cidade? Como é que eu explico isso para a população? Então a gente quer trazer concorrência. Nós queremos cobrar essa empresa se as metas dentro do contrato estão sendo cumpridas. Nós queremos trazer concorrência para que a gente amplie. E o Estado vai entrar. Nós vamos trazer financiamento para ampliar a rede de esgoto da cidade de Manaus. É fundamental. E aí a gente linka esse financiamento à recuperação dos nossos igarapés. A educação ambiental é fundamental. Qual é o programa de educação que passa na TV pela prefeitura? Não tem. A gente precisa de investimento em educação ambiental. Há um tempo atrás, não sei se você lembra, acho que na época do Amazonino ainda, até foi o Coronel Walter Cruz, era o comandante do trânsito na época, não lembro como era o nome da secretaria. E eles fizeram um grande programa de Tô na Faixa. Acho que era mais ou menos isso o nome do programa, não sei se tu lembra. E a população começou, aí ó, tu viu que a gente parou, a população passou na faixa agora. Mas antes desse investimento em educação do trânsito, o motorista de Manaus não tinha esse hábito de parar para o pedestre passar. E aí, com a educação do trânsito, nós começamos a ganhar esse hábito. Nós temos que ganhar esse hábito também ambiental. Vamos investir pesado na educação ambiental, nas escolas e nas TVs, na internet. Para que a população não suje o igarapé, vai ter a fiscalização, mas ela tem que comprar essa ideia. O nosso povo precisa comprar isso. Porque nós queremos viver numa cidade mais limpa, numa cidade sustentável. Nós vamos trabalhar... Olha, Amaral. Bora de 22! Obrigado, querida. O pessoal está assistindo, a audiência está... Vem para a avenida para ver onde a Kombi está passando. Que a crítica está com audiência maravilhosa, hein? Parabéns. Graças a Deus. Parabéns pelo programa. Aí voltando agora para a saúde. Então a gente vai trazer investimento para ampliar o saneamento básico da nossa cidade, tratamento de esgoto. Saúde. 400 mil manauaras não têm acesso à saúde primária. Tanto que saiu uma reportagem agora que o Estado atendeu 126 mil pessoas para atendimento de saúde primária. Então, quando a prefeitura também não faz o seu papel, o Estado está uma merda a saúde. Desculpa até falar o palavrão aqui, mas está muito ruim a saúde do Estado. Está um colapso. Essa semana teve gente fazendo transfusão de sangue no chão do hospital. Atrasos no salário dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Está um caos o Estado. Mas se a prefeitura não faz o seu trabalho, piora mais a situação do Estado. Manaus é a cidade que mais morre mulher com câncer no colo do útero. Já pensou? Em pleno século XXI, as nossas mulheres estarem morrendo. Uma média de... Acho que no ano passado foram quase 300 mulheres morreram. Coisas que se a gente fizer o exame de Papa Nicolau, que é o preventivo, se ela descobrir de maneira rápida, no início da doença, a possibilidade dela conseguir a cura é muito alta. Tem vacinação também. Vacinação para os nossos adolescentes de HPV. A prefeitura precisa entrar nas escolas, vacinar as nossas crianças do HPV, para que a gente trabalhe também a prevenção. Isso é um dos momentos, quando a prefeitura não faz o seu papel, atua também na média e alta complexidade. 400 mil manauaras estão sem saúde primária. Nós queremos trazer a tecnologia ao nosso favor.
serviço de telesaúde, o agente comunitário ter acesso a prontuário eletrônico, principalmente nós vamos começar com as áreas do cadastro único, as pessoas mais vulneráveis, que têm problema de pressão, problemas de diabetes. Nós vamos levar o remédio de pressão, a insulina para o diabético na casa das pessoas mais vulneráveis. Porque, Amaral, se essa pessoa não tomar o remédio de pressão, ela vai ter um AVC. É mais eficiente o prefeito levar o remédio de pressão para essa pessoa do que ela deixar de tomar. Então nós vamos entregar o remédio de pressão, porque como está faltando no posto de saúde, ela sai de um bairro para outro e acaba desistindo, porque tem que trabalhar, tem que levar o sustento para sua casa. É a triste realidade, que as pessoas estão acordando de madrugada para chegar numa fila, conseguir um papelzinho para tentar uma consulta. Aí ele consegue a consulta, se acordar de madrugada, aí o médico passa exames, passa 2 anos para fazer exames. Esse tem o resultado do exame. Passa remédio, chega na farmácia do posto de saúde e não tem um remédio. Te falei, mano, tá faltando dipirona na unidade de saúde. Como vamos resolver? Primeiro, transparência na gestão pública. Não tem motivo nenhum para estar faltando insulina, remédio de pressão e dipirona no posto de saúde. Não tem motivo para a quinta cidade mais rica do Brasil. E a transparência vai resolver esse problema. Nós falamos sobre telesaúde, vamos fazer parceria público-privada. Usar as vagas ociosas dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios, para que a gente possa agilizar o exame. O médico precisa do exame para ontem. Não adianta você fazer um exame agora, um hemograma, por exemplo, para daqui a um mês receber, daqui a um ano receber. Não faz sentido nenhum isso. Isso é desperdício do dinheiro público. Então essa parceria público-privada, a gente vai zerar as filas de exames na prefeitura, em consultas. Vamos criar o Hospital dos Olhos. Vamos zerar a fila de cataratas. Eu vi esse projeto lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Fantástico isso. Manaus é uma capital-estado. Todas as capitais, as grandes capitais, todas têm hospitais. Todas. Por que Manaus não tem? A gente recebe gente do interior a todo momento. A população vem pedir socorro aqui em Manaus. Nós vamos criar um Hospital dos Olhos, cirurgia de catarata, correção visual. As nossas crianças muitas vezes não estão tendo um bom desempenho escolar porque tem problema de visão e não sabe. Então a gente vai levar óculos para as crianças mais vulneráveis. Vamos levar saúde visual para a população de Manaus que está morrendo aí na fila do CISREG. Nós vamos contribuir. Eu sei que o prefeito prometeu o hospital e não fez. Nós vamos fazer. Prometeu um parque de imagens. Amaral é muito simples. Pelo amor de Deus, a quinta cidade mais rica do Brasil, não consegui fazer um parque de imagens para acelerar os exames da população. Como é que você vai fazer um preventivo, fazer exames de prevenção se tu não consegue ter acesso rápido a exames? É um absurdo isso. Então nós vamos ampliar a rede de saúde utilizando a rede privada, com hospitais, com parque de imagem, com prontuário eletrônico, com a telesaúde. Só para ficar claro, utilizando a rede privada, como é que vai funcionar? Nós vamos contratar as vagas ociosas dos hospitais e laboratórios da nossa cidade. Então não precisa a prefeitura construir mais laboratórios. Você vai no laboratório privado mais perto da sua casa e nós vamos comprar essas vagas. E aí nós aceleramos o processo. Foi feito isso em São Paulo. Em São Paulo, nos hospitais, por exemplo, eles pegavam as vagas de madrugada que estavam disponíveis. E você tinha o mesmo acesso das pessoas que têm mais condições, o mesmo hospital, só que em horários diferentes. E São Paulo conseguiu quase zerar a fila de exames e consultas. São Paulo, com exame de parceria público-privada, zerou a fila de creches em São Paulo. Uma cidade grandiosa como São Paulo, que tem problemas crônicos, mas conseguiu, por meio da iniciativa, da parceria público-privada, trazendo a iniciativa privada, conseguiu zerar as filas, porque a população não quer saber se foi o privado que fez, se foi o Estado que fez, se foi o município. Ele quer saber se o problema dele vai ser resolvido. E nós vamos resolver o problema da população, da mãe que está nesse momento sem poder trabalhar para melhorar a condição de vida, porque não tem onde deixar o seu filho. Tem medo de deixar o seu filho com um parente. Eu sei porque minha mãe passou por isso. Minha mãe trabalhou desde os 18 anos, foi mãe jovem. E aí me deixava às vezes com minha avó, às vezes eu ficava com o vizinho. E eu sei do drama que é, eu sei dos riscos que é deixar uma criança
fora de um ambiente seguro de uma creche. Nós não queremos isso para a nossa população. No primeiro ano nós vamos dobrar o número de vagas. E até o final, escutem, Amaral, até o final da nossa gestão, nós vamos zerar as filas de creche na nossa cidade. Eu sei que o desafio é muito grande, mas a gente tem a força e a coragem para fazer. Falta quantos minutos? Acelera, bora aí, bota. Liga o Nitro. Do Nova Cidade, já estamos no Nova Cidade, a caminho do Santa Etelvina para chegar lá ao aterro controlado. Vai dar tempo de chegar tranquilo, se Deus quiser. E aí, assim, o senhor, no início da nossa entrevista, se colocou como um candidato a prefeito de Manaus. Hoje o senhor é deputado federal. Tem conhecimento do legislativo e sabe que as emendas são importantes para o funcionamento dos municípios, do estado de maneira geral. Queria que o senhor pudesse fazer um apanhado de quantas emendas o senhor destinou para a cidade de Manaus, para quais áreas o senhor destinou esse recurso, para que a gente entenda de uma maneira prática o seu interesse hoje em se tornar prefeito da cidade de Manaus e que esse interesse de alguma maneira foi sendo pavimentado à medida em que o senhor estava lá em Brasília trabalhando para isso. Perfeito. Vou falar de algumas emendas que foram no segundo mandato agora, mas recentemente a gente mandou 10 milhões para os hospitais da cidade de Manaus, que atuam diretamente para acabar com essa fila, para reduzir essa fila sanguinária do CISREG. A Feira da Betânia, a Feira do Morro da Liberdade, está toda reformada hoje, é uma emenda do capitão Alberto Neto. Nós colocamos recursos, estamos passando por estiagem, passamos no ano passado. Nós colocamos mais de 20 milhões para comprar a cesta básica, fazer poço artesiano para a nossa cidade, para a comunidade ribeirinha de Manaus e para o restante do estado. Investimento para a educação, nós temos um nível de alfabetismo muito grande na nossa cidade. Nós colocamos recursos para investir na educação, no alfabetismo do nosso povo. Então são de algumas emendas que nós trabalhamos na área da educação, na área do social, ajudando no poço artesiano, cesta básica, para pagar no Prato Cheio, que é um programa do Estado que leva alimentação para a população, tanto de Manaus como para vários municípios da nossa cidade. Então são algumas emendas parlamentares. Eu vi que o prefeito tinha feito alguns comentários. O deputado não deu emenda para Manaus, por isso não tem compromisso com a cidade. Primeiro, já pelas algumas emendas que nós falamos, isso aí já é uma fake news da parte dele. E que o Amazonas, Amaral, tem 20 municípios. O Amazonas tem 20 municípios que são dos mais pobres do Brasil. Então as emendas ajudam muito a pagar a saúde no interior. Porque na época da pandemia não tinha uma UTI no interior do estado do Amazonas. Nosso povo, quando morreu por falta de oxigênio, por falta de UTI, não tinha uma UTI. Então as emendas parlamentares foram utilizadas muito para o interior do estado. Mas Manaus, Amaral, repito, é a quinta cidade mais rica do Brasil. O prefeito de Manaus não precisa de uma emenda de um deputado para resolver o problema da cidade, não. Lógico que todo projeto, toda ajuda é muito bem-vinda e nós vamos construir. Agora, ele não leva nenhum projeto para os deputados, para os senadores. Agora que ele está aliado com o Omar Aziz e com o Eduardo Braga, que ele é o candidato do Omar, do Eduardo Braga, do Lula, agora que ele está conseguindo recurso através das emendas nesse ano de eleição. Mas no início do seu mandato não trouxe um projeto para os deputados e senadores. Isso dificulta, porque a gente precisa de projeto para que a gente possa colocar as emendas. Mas nós colocamos para o povo de Manaus, na saúde, nos hospitais, para as cirurgias, para estiagem, cesta básica, poço artesiano, para educação, muito recurso para educação, para a segurança pública. Fui o único deputado que colocou recurso para a segurança pública. Inclusive estou fazendo a doação para a Guarda Municipal, em torno de 100 armas, 100 pistolas 9mm, que nós... foi uma emenda para a segurança, só que a Polícia Militar fez a compra de armamento. Eu falei, não, a Polícia Militar não precisa mais. Vamos fazer a doação para a Guarda Municipal. Então, são uma dessas emendas. Mas aqui está a cidade... chegando, vamos lá, falar sobre uma área de expansão aqui da cidade de Manaus. E uma das necessidades é infraestrutura. A gente está na Avenida das Flores, já se aproximando aqui do nosso ponto final, que é o aterro controlado de Manaus. A gente tem
De um lado, Residencial Viver Melhor, do outro, Lago Azul, Santa Etelvina. Lago Azul, Santa Etelvina. Fui o comandante dessa área aqui também. Como o senhor pretende enfrentar esse desafio de expansão e infraestrutura, asfaltamento, meio-fio, rede de drenagem, sabe, dignidade para as pessoas que estão em comunidades como essa que a gente está passando aqui ao lado? Se eu não me engano, é comunidade Novo Milênio que a gente está passando aqui ao lado. Primeiro, o prefeito tem que entender que Manaus não é só Ponta Negra. Que Manaus é muito maior do que Ponta Negra. Ponta Negra é importante, é linda, maravilhosa, é a nossa praia ali, perfeito. Mas que a maioria da população não mora na Ponta Negra. E se a gente não levar, se o Estado não se fizer presente nessas comunidades com infraestrutura, com creche, com unidade básica de saúde, com segurança, nós vamos criar verdadeiros guetos, onde vai ser construído um Estado paralelo. O Estado se faz presente, ou Manaus vai virar um Rio de Janeiro. Vai ficar incontrolável essa cidade. Eu comandei essa área aqui, conheço cada ponto dessa cidade. Do Viver Melhor, nós tínhamos a invasão, não sei se você lembra ainda, a invasão Monte Oreb, sim, que foi retirado. Parece que o prefeito quer fazer um planejamento de um bairro. É isso, você primeiro faz a infraestrutura, faz o planejamento, e aí você constrói, você vai construindo as moradias do bairro. Não pode fazer primeiro as moradias e não ter estrutura, porque senão nós construímos guetos e o tráfico vai dominar essas áreas. E aí vira um combate. É favorável a esse tipo de política de se antecipar com a infraestrutura adequada, planejar essa expansão da cidade, chegar primeiro com a infraestrutura, com os aparelhos públicos, para depois então ocupar, é isso? Perfeito, Amaral. Eu falei sobre a segurança, ela é transversal. Se a gente não tiver infraestrutura, a gente também não tem segurança pública. É ilusão, é enxugar gelo. A gente precisa construir uma cidade mais segura com infraestrutura. Aí, lógico, que isso é uma integração com o Estado. Tem que ter escola de nível médio, escola municipal, tem que ter a creche no local. Oportunidade, levar essa capacitação técnica para todo mundo ter oportunidade de trabalho. O pessoal está trabalhando, não está ocioso. O jovem não está ocioso para ser cooptado de maneira rápida, de maneira fácil para o mundo do crime. Manaus é muito grande, tem muito potencial. E a gente precisa agora frear essa expansão, como a gente falou no início. A gente precisa frear essa expansão, verticalizar a nossa cidade, para que a gente possa oferecer bons serviços de mobilidade urbana, de saúde, de saneamento básico. Porque quanto mais a gente expande a cidade, mais dificuldade a gente tem para levar tratamento de esgoto, para levar água, para levar o quartel da polícia. Fica muito mais difícil. Se a gente verticalizar Manaus, com a mudança do plano diretor, repovoando o centro da cidade, recuperando, nós vamos entregar de maneira rápida 4.500 moradias para o centro, levar segurança, reestruturando a mobilidade com os nossos BRT, com o sistema fluvial, com o VLT no centro, com o nosso centro também, integrar todo o sistema, as áreas, os nossos terminais, terminal digno. Se você entrar no terminal hoje de ônibus, for usar o banheiro, pelo amor de Deus, totalmente insalubre. As mulheres, eu não sei como é que elas fazem se precisar. E o terminal tem um potencial maravilhoso, porque muita gente circulando. A gente pode privatizar os terminais para que a iniciativa privada leve infraestrutura e utilize aquela circulação de pessoas para vender os seus produtos. Lógico que a gente vai respeitar as pessoas que já estão lá, mas a gente pode potencializar muito mais isso. Está passando pelo nosso aterro agora, né? Chegando ao nosso ponto final, eu vou só encostar aqui com mais segurança. Perfeito. Queria lhe agradecer de antemão a disposição, a coragem para embarcar aqui com a gente, sentar aqui nessa... Você dirige... Enfrentar um pouco de calor. Um ar-condicionado aqui para a Kombi do Amaral, meu irmão. Eu prefiro como tá. Ah, é? Macho, cabe é bom. Eu prefiro sem ar-condicionado. Porque assim a gente sente um pouco mais do que a maioria maioria da população sente, né? Sente nos ônibus da cidade. No dia a dia da cidade de Manaus. Verdade. Obrigado pela sua presença, obrigado por trazer parte do seu plano de governo aqui pra gente. Quero lhe agradecer em nome
de toda a nossa equipe, a equipe que faz o Alô Cidade, a equipe da TV A Crítica. A gente vai já descer aqui, vou só procurar aqui um ponto mais seguro para a gente descer e aproveitar esses últimos minutos. A gente ainda tem aproximadamente 2 minutos para conversar. E ao conversar, também ouvir do senhor as considerações finais em relação ao seu plano de governo, ao seu projeto para a cidade de Manaus, essa cidade que tem tantas necessidades, né? Que tem um povo tão trabalhador, mas um povo que precisa de melhoria, de pontos que são sensíveis para continuar fazendo dessa cidade o exemplo que ela é para os países. Vou parar aqui a palavra ao senhor. Perfeito. Vamos descer aqui. Capitão Alberto Neto, vamos descendo federal, agora. Candidato à Prefeitura de Manaus, para as suas considerações. Forte que arrancou a maçaneta da nossa. Muito obrigado. Foi um prazer. Você viu? E andar pela nossa cidade, eu conheci Manaus dentro de uma viatura. E agora andar aqui numa Kombi, nesse calor, me lembrou um pouco a minha época de polícia. Só faltou o colete, né? Tá com colete, tá com fuzil. Do potencial da nossa cidade. Essa cidade mais rica do Brasil. Hoje é a terceira com pior qualidade de vida. Nós temos virou um lixão a céu aberto que está poluindo os nossos rios. Nós vamos trazer uma política de gerenciamento de resíduo sólido, como foi feito em vários lugares no mundo, com eficiência. Transformar o lixo em energia. Trabalhar a questão da reciclagem, coleta seletiva na cidade, política ambiental, educação ambiental é fundamental. Nós vamos ter várias reportagens nas nossas TVs. Convidar você para entrar na nossa campanha. Se você está insatisfeito com o governo do estado, com a segurança, com os hospitais lotados, tu tem o candidato lá do governador. Se tu está insatisfeito porque tu está acordando no lugar, deu um papelzinho, você não pode votar no candidato que está aí atualmente. Se você quer uma mudança segura, se você quer morar numa cidade mais segura, você tem que votar no 22 e o nome é Capitão Alberto Neto e Professora Maria do Carmo. Então, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, muito obrigado mesmo. E a você de casa, obrigado pela companhia e pela audiência. Amanhã a gente tem mais, olha, de carona com o Alôzão pela tela da Crítica. Tem outro candidato que vai sentar ali para responder as perguntas do nosso programa. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.